Aleluia. Você crê no nome de Jesus, declara amor ao Senhor, declara paixão a esse Deus, se rende a Ele mesmo. Ele é presente, Ele é real. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma. Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus. Aquele que tem cuidado, que tem alimentado, aquele que nunca nos desamparou. Quando tudo estava para ser perdido, quando tudo estava para se dar o final, Ele providencia o seu único filho, para que pudéssemos receber a salvação, amém? Então, no nome de Jesus, glorifica Ele, aplaude Ele mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia. Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. As crianças, a partir de 4 anos de idade, vão ter o seu momento, vai estar lá na porta, na portaria, uma pessoa para guiá-las. Então, se você puder, quiser liberar a sua criancinha a partir de 4 anos, tenha liberdade, elas vão ter o tempo delas ali reservado, amém, amém. Você que vai ficar aqui conosco, aqui embaixo, queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo, no livro de Josué, capítulo de número 7, enquanto as criancinhas estão indo, a partir de 4 anos, Josué, capítulo de número 7, Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas, amém? Aleluia. Josué, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do verso de número 1, amém? Você que nos assiste pelo YouTube, aleluia, Deus vai estar falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Pastor Luciano continua ainda no processo de tratamento, ele pede para que a igreja ore por ele, para que nós continuemos a orar pelo nosso pastor, esse período da recuperação do processo, que o médico determinou. Em breve estará aqui ministrando aos nossos corações, amém? Aleluia. Josué, capítulo de número 7, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas dela, e a ira do Senhor acendeu contra Israel. O que aconteceu? O verso 2 diz, por que disso? Sucedeu que Josué enviou homens a espiar a terra enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhe que subissem e espione a terra, e os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, enviem 2 ou 3 mil homens para atacá-la, não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Amém? Só até aí, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que a Tua palavra possa encontrar, meu Pai, lugares no nosso coração, que ela possa produzir frutos abençoados, meu Deus. Hoje, meu Pai, oh Deus, é um domingo, é uma manhã profética. E nós queremos, meu Pai, profetizar, meu Pai, que a Tua palavra, ela vai germinar os nossos corações, transformando, meu Pai, a nossa vida cada vez mais, para que possamos sentir, ter intimidade com o Senhor. Nós te pedimos a Tua graça aqui agora, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, ninguém pensa em colocar no seu currículo um momento de derrota. Ninguém tem esse pensamento.
Nenhuma pessoa sonha com o fracasso. Hoje vai ser o dia do meu fracasso. Semana que vem eu estou sonhando para acontecer o fracasso na minha vida. Ninguém sonha. Ninguém sonha com o fracasso. Na realidade, meus irmãos, o fracasso ele pode até acontecer. Ele pode até fazer parte do percurso, da nossa vida diária. Ele pode até acontecer, mas não é aquilo que nós almejamos. Não é aquilo que nós pretendemos. Há coisas que nós fazemos e infelizmente nós não vamos ter bom êxito. Mas não foi isso que nós almejamos. Aconteceu um acidente de percurso, aconteceu alguma coisa que infelizmente foi contrário ao que nós almejávamos. Aqui o povo de Israel, irmãos, o exército de Israel, ele vencia todos os seus desafios, eles venciam todos os seus inimigos e olha, com facilidade. O exército de Israel, tudo aquilo que se opunha contra no caminho dele, tudo aquilo que se opunha contra ele, ele vencia e vencia com facilidade. E presta bem atenção, os inimigos que Israel tinham não eram poucos, eram muitos. Eram muitos os desafios de Israel, do exército de Israel, eram muitos os inimigos de Israel, e todos eles que se opunham diante de Israel, Israel prevalecia. Israel ele vencia todos os seus inimigos, não por causa das suas habilidades, não era por causa da sua destreza, não era por causa de um contingente grande que Israel tinha. Havia um segredo para a vitória do exército de Israel. Esse segredo era: o Senhor estava com eles. Acostumado então com várias vitórias, acostumado a viver ali as suas vitórias, a colecionar os seus troféus, acostumado a pelejar, vencer e derrotar todos os desafios inimigos, eles agora, aqui nesse texto, eles amargam uma dura e vergonhosa derrota. Depois de uma caminhada de vitória, depois de uma caminhada de sucesso, quando ele depara aqui, nós deparamos nesse texto, nós vemos que Israel sofre o seu primeiro golpe, e um golpe terrível, um golpe amargo, um golpe duro. Antes deles chegarem aqui na cidade de Ai, eles haviam investido primeiramente contra uma cidade grande, uma cidade fortificada, uma cidade numerosa chamada Jericó. Antes de chegar ali na cidade de Ai, o exército de Israel, ele pelejou contra uma fortificada cidade, com uma cidade muito grande chamada Jericó, e ali eles pelejaram e venceram. E por causa dessa vitória, todas as outras cidades, as cidades vizinhas, as cidades distantes, as cidades ali, da redondeza de Cafarnaum, todas elas, o povo ficou atemorizado. A cidade de Ai aqui, sendo o segundo ataque, a segunda investida ali de Israel contra a cidade, seria aparentemente uma vitória fácil. O texto aqui nos diz que Josué manda o povo, manda alguns homens, alguns espias, ir até aquela cidade, espiar e ver como ele ia fazer a estratégia de investida contra aquela cidade. E o povo então vai, os espias vai até aquela cidade, e quando chega lá eles falam: olha, Josué, não cansa todo o povo, não se fadigue todo o exército, 2.000 ou 3.000 pessoas, 2.000 ou 3.000 soldados é o suficiente para vencer aquele povo. Porém, irmãos, o que se vê aqui no texto que nós lemos foi uma amarga, dura e vergonhosa derrota. Quando Josué já estava pronto, olha, descansa um grande número e o outro vai até essa cidade, conquista, que nós já vamos lá apossar dos despojos.
Quando o povo volta, irmãos, volta um exército cabisbaixo, um exército derrotado, um exército que teve algumas falências, e chega para Josué e mostra: Josué, nós perdemos essa batalha. Josué, irmãos, e os anciões ali de Israel, ficaram ali pensando, buscando uma explicação. Por que disso? Por que dessa derrota? Por que desse fracasso? Por que dessa vergonha? Eles ficaram ali, qual foi o motivo da derrota? Qual foi o motivo? Então eles apregoaram alguma coisa ali diante de Deus, apregoaram um propósito ali diante de Deus, para receber uma resposta: Senhor, por que nós recebemos essa derrota? Qual foi o motivo dessa derrota? E a resposta veio à tona: Deus não estava com eles. Deus fala: olha, vocês foram derrotados porque a minha presença não estava com vocês. Mas por que a presença de Deus não estava com eles? Por que Deus não foi com eles? Por que Deus não caminhou? Por que Deus não cuidou? Irmãos, Deus não cuidou por causa do pecado que havia entre eles. O pecado aqui impediu o exército de Israel de alcançar a vitória e de vencer. Por causa do pecado, Israel saiu da graça para a desgraça, irmãos. Por causa do pecado que havia no meio deles, Israel perdeu ali naquele momento a graça de Deus. E Josué, então, inconformado com a situação, inconformado com isso, ele toma uma atitude, meus irmãos, que hoje pode servir de exemplo para nós hoje. Quem sabe na nossa caminhada também, nós não temos recebido aquela graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque, meus irmãos, muitas das coisas que nós investimos, talvez nós não temos o sucesso, ou de repente nós não recebemos a resposta ainda. Quem sabe alguma coisa no nosso meio que está servindo de destruição para as nossas vidas. Talvez seja um pecado escondido. Talvez seja algumas coisas em nós que nós precisamos nos libertar, que nós precisamos entregar diante de Deus, nas mãos de Deus, irmãos, para que a graça de Deus continue derramando sobre a nossa vida. Foi assim que Josué fez. Inconformado com isso, ele busca diante de Deus, ele busca alguma atitude, ele busca algumas coisas, alguma resposta de Deus, para que a graça voltasse novamente e o exército de Israel continuasse prevalecendo como antes. Quais foram as atitudes? Alguma coisa eu quero tirar aqui que pode servir de exemplo para nós hoje. A primeira atitude de Josué em relação a isso está no verso de número 6. O verso de número 6, ele vai nos mostrar a atitude. Diz assim: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriu de terra a cabeça, e ali então Josué disse: ah, soberano, por que fizestes o teu povo atravessar o Jordão? A primeira coisa que Josué tomou aqui foi uma atitude de humilhação e quebrantamento. Irmãos, prestem bem atenção. Se nós não humilharmos diante de Deus, se nós não tivermos um quebrantamento diante do Senhor, dificilmente nós vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Se não houver um tempo, o quebrantamento, meus irmãos, é a permissão de ouvirmos o que Deus tem a falar conosco. Ou a humilhação permite os nossos ouvidos, o nosso espírito ouvir Deus falar ao nosso coração.
Nós não podemos aceitar passivamente o insucesso ou o fracasso, meus irmãos, seja nosso, seja do meu irmão, seja do ministério, seja de uma igreja, seja de tantas coisas forem. Nós não podemos aceitar passivamente o insucesso. Estamos batendo na porta, estamos buscando de Deus, estamos buscando, estamos orando, estamos acreditando, estamos vindo na igreja, estamos ouvindo oração e nada muda, nada acontece, nada resolve. Presta bem atenção, essas situações não podem ser tratadas passivamente. É necessário nós humilharmos diante de Deus para que possamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Aleluia! Muitas pessoas saem da igreja, muitas pessoas pecam, muitas pessoas se rebelam. Meus irmãos, tudo isso, muitas das vezes nós não temos sucesso, passa dia, passa mês, passa ano, passa década, e as coisas são sempre a mesma. Presta bem atenção, tudo na nossa vida tem um porquê. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, tudo na minha vida tem um porquê. Aleluia. Nós não podemos ter uma aceitação tolerante, passiva, diante do insucesso. Josué, quando ouviu essa mensagem, irmãos, primeiramente ele falou: olha, os espias erraram. Os espias erraram na quantidade, no número de pessoas. Não, ele não falou assim. Ele não falou: olha, vocês foram com preguiça, vocês foram com desânimo, e aí vocês derrotaram. Não, primeira atitude de Josué, quando ele ouviu algo que não agradava, que era contrário ao que ele pensava, a primeira coisa que Josué fez, ele rasgou as vestes, cobriu de terra a cabeça, chamou os anciãos e apregoou um período de humilhação. Senhor, fala comigo, meu Deus. Fala com teu servo, o que aconteceu, o que sucedeu dessa derrota, Senhor. Qual foi o motivo, Senhor, que nós fracassamos nessa investida? E olha, irmãos, era a investida mais fácil que havia. Depois, se você ver todo o contexto, você vai ver que a cidade de Ai não foi escolhida assim, nós vamos nessa cidade, não. Havia um projeto ali. Ai era uma cidade que o povo, que se o exército de Israel prevalecesse contra ela, ele entrava na estrada para chegar no centro do país, ali perto do Monte Ebal, onde foi apregoado os 10 mandamentos ali, e ali ele teria toda uma visão ampla de onde estariam seus inimigos. Josué apregoou um período de humilhação. Irmãos, desânimo, falta de compromisso, vontade de desistir, ficar dizendo a vida é assim mesmo, isso, meus irmãos, não resolve o nosso futuro. Precisamos de pessoas que humilhe, que ore, que geme, que quebrante e lute para ouvir o que Deus quer nos direcionar. Segunda atitude que Josué tomou, depois de Josué se humilhar, quando nós nos humilhamos, nós estamos dando oportunidade para que Deus fale conosco e nos oriente. E aí entra o segundo ponto, a segunda atitude de Josué, verso de número 7 diz assim: disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Olha o que diz o verso 10. O Senhor disse: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e a colocou junto dos seus bens. Por isso Israel não consegue resistir ao inimigo. Fogem dele, porque foram merecedores de sua destruição.
não estarei mais com vocês, se não destruir do vosso meio as coisas que foi consagrada à destruição. O verso 13, Deus dá a resposta para Josué: vá e santifique o povo. Primeiro, um quebrantamento. Primeiro aqui de Josué foi um período de quebrantamento. Josué se humilhou, se quebrantou para ter condições de ouvir o que Deus iria falar com ele e dar orientação para que esse cenário de derrota fosse transformado. Primeiro ele se humilha, diga comigo, humilhação. Depois Josué então, depois da humilhação, de ouvir o que Deus havia falado com ele, depois de ver as orientações dele, Josué então entra num segundo ponto, uma segunda atitude, que foi santificação. Humilhação nos dá a oportunidade de poder entender o que Deus quer falar. Quando nós somos humildes diante de Deus, fica fácil ouvir a voz do Senhor. E o segundo ponto, depois da humilhação, é necessário uma santificação. José falou: Senhor, somos teus filhos. Se fosse nos dias de hoje, se José estivesse nos dias de hoje, está assim: Senhor, o que vão dizer agora da tua igreja, Senhor? O que vão dizer do teu povo? O que vão falar do teu povo? E olha, irmãos, que o pecado aqui, o fracasso aqui do exército tinha nome. Tinha nome aqui no fracasso. Deus revelou, olha, o fracasso tem nome, pecado, coisas de destruição. Nós não podemos perder a graça de Deus por qualquer coisa, irmãos. Deus não muda. A Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será o Senhor. A fome, pobreza, perseguição, nada disso derrota a igreja, nada disso derrota um cristão, nada disso impede o ministério, mas o pecado, as coisas que são de destruição, pode sim impedir a igreja de avançar. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, as coisas escondidas, elas impedem, elas encolhem as mãos de Deus contra a nossa vida. Elas fecham os ouvidos de Deus à nossa oração. E a pior coisa que pode acontecer, a pior tragédia, ela nos separa de Deus. Quando Josué se humilhou, ele teve a oportunidade de ouvir Deus. Quando nós nos humilhamos e quebrantamos o nosso coração, fica fácil ouvir o que Deus quer mostrar para nós. Fica fácil ouvir o que Deus está falando. Quando tem período, quando tem atitude de humilhação e quebrantamento, nós ouvimos facilmente a Deus. E quando nós nos humilhamos e que Deus fala, irmãos, é necessário santificar, sabe por quê? Porque quando há santificação, é muito mais fácil abrir mão daquelas coisas. Quando há santificação, a gente se desapega das coisas que nos impedem de ter mais intimidade com Deus. Quando tem santificação, nós temos mais prazer em seguir aquilo que o Evangelho determina do que a circunstância e o mundo prega. Quando tem santificação, eu abro mão daquilo que impede a minha comunhão com Deus. Irmãos, há muito tempo atrás, não sei se eu já falei isso, se eu não falei, vale a pena ouvir de novo, né? Muito tempo atrás, eu gosto de som. Eu vejo esses aparelhagens de som aqui, irmãos, eu sou apaixonado com som. Eu e minha esposa, a gente gosta mesmo de som. A gente gosta tanto assim, que eu não posso comprar essas picape, essas caminhonetinhas, né? Que se eu comprar, a minha esposa não vai andar lá na cabine, não, vai andar lá atrás, porque eu vou colocar som e ela vai ficar lá, dançando. Gosta. E aí eu gostava, tinha um aparelhagem de som grande lá em casa, minha sala é pequena, e o meu aparelhagem de som era muito grande, para a gente ouvir, tinha que pegar as caixas de som, colocar lá fora. Mas um dia eu só gostava de ouvir aqueles batidão, tal, e ficava só curtindo a
pancadão, né? Não era secular, mas só ficava ouvindo um pancadão, porque eu bajulava aquela aparelhagem de som minha. Um dia eu estava lá, Deus falou comigo, olha, você não me adora mais, você não ouve mais, né? Assim, dentro de mim, né? Quando Deus fala usando a nossa própria voz. Você não tem mais seu tempo de adoração, de quebrantamento. Só esse momento de pancadão, de ouvir, de ligar. Eu não sei se os vizinhos incomodavam, não sei se incomodava eles ou não, mas eu queria apreciar aquilo que eu tinha investido. E eu então parei, fiquei pensando, e fiquei durante uma semana sem ligar aquele som, e falando, Deus, é eu que estou pensando, é o Espírito Santo de Deus que está falando comigo, o que está acontecendo? Me dá uma resposta. E fiquei durante uma semana sem tocar no som. A esposa falou assim, você não vai ouvir mais não? Eu falei, não, tenho que resolver algumas outras coisas, mas eu estava com o meu tempo com Deus. E aí, Deus foi falando, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, olha, eu estou querendo desfazer desse aparelho de som. Ela falou assim, sério? Eu falei assim, sério, estou querendo desfazer. E aí, eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou colocar ele nas suas mãos, e você faz com o dinheiro, eu vendo, entrego para você, e você faz com o dinheiro o que você quiser. Aí, irmãos, aprendeu a falar em línguas na hora. Precisa de ver. Aí já começou pensando, tal, chamou minha filha, vem cá, Karine, vem cá, tal, e aí começar, rasteirinha, sapatilha, sapato, roupa, tal. Eu peguei e falei assim, pois é, mas não vai nem comprar um som, não? Não, a gente compra um sonzinho para você e coloca ali, e aí pronto, foi conversando, e aí desfiz. Depois nós alcançamos um som, hoje eu tenho um som melhor do que o que eu tinha, mas eu aprendi que eu tenho que dar tempo, eu preciso ter esse momento de humilhação, de quebrantamento. Porque naquele momento, irmãos, a gente ouve a Deus. Quando a gente ouve a Deus, a gente tem facilidade de buscar a santificação. E quando entra a humilhação, que é a oportunidade de ouvir a Deus, e agregamos isso na santificação, as coisas lá fora, as coisas que nos prendem, facilmente nós seremos libertos por elas, irmãos. Facilmente nós seremos libertos delas. Josué, que ele teve que apregoar, Deus falou, vai, santifica o povo, olha, a vitória virá, mas é necessário uma santificação. E Josué então ouve isso, apregou um período de santificação, e aí descobre aquilo que era aquele objeto que Acã tinha pego, era um objeto de destruição. Por quê? Porque era consagrado para Deus, e ele tomou esse despojo para ele. Não era dele, era de Deus. Aquilo que nós roubamos de Deus, irmãos, é pecado. Aquilo que nós roubamos que é de Deus, irmãos, presta bem atenção, nós podemos sofrer punição. Quem sabe nós temos roubado o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso tempo de estarmos aqui no culto, o nosso tempo de poder servir algo para Deus. São coisas para Deus, e quem sabe nós temos roubado esse tempo. Quem sabe nós temos perdido, meus irmãos, nós temos guardado aquilo que é de Deus, nós temos tomado, olha, Deus quer falar conosco, nós não temos tempo mais de orar, nós não temos tempo mais de jejuar, a fome bate, o tempo é corrido, nós saímos correndo para pegar tudo, irmãos, presta bem atenção, a tecnologia, ela é uma bênção nas nossas mãos, mas você já reparou que ela, se nós não cuidarmos bem, ela toma todo o nosso tempo? Há momentos que nós temos que santificar, irmãos. Quando tem santificação, facilmente, aquelas coisas que nos prendem em relação ao Evangelho, elas são eliminadas. Josué fez isso. Josué se santificou, irmãos. Hoje pode ser que não entendamos o porquê de algumas regras que Deus nos deu. Talvez nós pensamos assim, olha, será que faz mal alguns desejos da carne? Será que tem problema em tomar uma cervejinha aí de vez em quando? Agora tem cerveja sem álcool. Por que não furtar um pouquinho
de dinheiro quando ninguém sentirá faltas. Uma mentirinha de vez em quando vai causar algum problema? Quem sabe essas coisas são objeto de destruição que nós estamos guardando dentro de nós. Mesmo que não entendamos o motivo que Deus tem, as regras, os princípios de Deus, devemos respeitá-los. A Bíblia nos diz em 1 João 3, todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Irmãos, há um perigo quando há pecados ocultos. Há um perigo quando há coisas ocultas escondidas dentro de nós. Muitas pessoas pensam que o pecado oculto não prejudica ninguém, irmãos. Nessa investida aqui por causa do pecado, a Bíblia mostra, 36 pessoas morreram. Por causa do pecado de um do exército, no meio de 3.000, que foram 3.000, por causa do pecado de um, houve uma falência de 36 pessoas. Acã conseguiu esconder o seu pecado e todo o exército sofreu com as consequências, com 36 vítimas. Mas eu quero te dizer algo, irmãos. É muito fácil, veja bem, é muito fácil resolver a situação. Josué aqui, primeira coisa, ele se coloca num período de quebrantamento. Ele se humilha, terra na cabeça, rasga as vestes e se coloca para ouvir Deus. É muito, muito simples resolver a situação. A Bíblia nos mostra lá, Caim, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, Caim ficou irado. Quando Deus rejeitou, Caim, a sua eu não quero, Caim ficou irado. Porque havia um pecado na vida de Caim. O que Deus fala para Caim? Caim, quer resolver a situação? Caim, quer resolver a situação que você está enfrentando? É muito simples, Caim. Olha, e Deus fala isso conosco. Deus fala para Caim, ensinou, lá em Gênesis capítulo 4, Deus vira e fala para Caim, Caim, olha, para que você está irado? Estou conjecturando, irmãos. Por que você está irado? Tem algumas coisas que precisa resolver, Caim. Mas veja bem, olha, é simples. E aí diz, se procederes bem, não é certo que você será aceito, Caim. Olha aí, irmãos. Olha a aplicação dessa palavra para a nossa vida hoje. Talvez tenha alguma coisa que nos impede de ter comunhão com Deus. Talvez há algumas coisas que tomam o nosso tempo, tomam o tempo de Deus na nossa vida. Talvez tenha algumas coisas, meus irmãos, que são um obstáculo para que nós possamos ter mais intimidade, mais compromisso, mais fidelidade, andar mais alinhado com Deus. Não estou querendo dizer que nós não vamos errar, nós não vamos pecar, não é isso. Mas, irmãos, pode ter algumas coisas que são situações impeditivas, pensamentos, postura, identidade. Olha, eu nasci assim, né? Aquele espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver dessa forma, meu modo de interpretar isso. Quem sabe essas coisas, nossos pensamentos, são pensamentos distorcidos e nós precisamos rever os nossos conceitos. E é simples de se resolver. Primeiro, humilhação, diga comigo, humilhação. Segundo, santidade. Aleluia. E aí Deus fala, olha, procede bem. Se procederes bem, Deus falou com Caim, Caim, se procederes bem, não é certo que a sua oferta será aceita, Caim. Basta apenas fazer isso, Caim. Irmãos, basta apenas humilhar, santificar e andar conforme a orientação de Deus, que nós vamos viver o sucesso de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia. Deus, meus irmãos, quer nos abençoar, e Ele também quer nos ajudar
a vencermos essas batalhas. Aleluia. Que Deus nos oriente nesse dia. Que essa palavra também possa servir, meus irmãos, de reflexão para nós nos dias de hoje. Vamos parar, vamos fazer um momento de quebrantamento diante do Senhor. Vamos parar um tempo, vamos rever, Senhor, me sonda. Senhor, sonda a minha vida hoje. Alguma coisa que não está de acordo com a tua vontade, Senhor. Passemos por esse período de humilhação, de quebrantamento. Quando se fala sobre humilhação, irmão, se humilhar, não, humilhação é o momento de derreter o coração, é quebrantar, falar assim, Senhor, olha, me esvazia agora, esvazio de mim, esvazio tudo que há em mim, para que eu possa te ouvir. E Deus falando, irmãos, quando Deus fala, a gente entra no processo de santificação. Senhor, eu quero me santificar, porque há essas coisas aqui que não agradam. Muitas das vezes, irmãos, é difícil abrir mão de algumas coisas que já estão estabelecidas, mas quando entra a santificação, essas coisas são facilmente removidas diante de nós. Facilmente elas são arrancadas. Aleluia.